TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, quarto domingo da Quaresma, também chamado o Domingo da Alegria. Mas por que falar de Domingo da Alegria, se estamos na Quaresma? Quer dizer que na Quaresma não tem alegria? É tudo sofrimento, dor, cara fechada? Não. Mas por que o Domingo da Alegria? Porque daqui a 2 domingos nós vamos iniciar o grande domingo, vamos dizer o domingo do Domingo de Ramos, onde nós vamos ter Jesus entrando triunfal em Jerusalém, e depois nós vamos culminar a grande festa do Tríduo Pascal. Então a igreja quer nos antecipar, por isso a cor róseo, lembrando essa alegria na igreja, já dizendo: olha, fique na expectativa, nós vamos viver tempos únicos na igreja, que é o tempo da semana, a semana maior que nós chamamos, que começa no Domingo de Ramos e depois se estende e vai a grande vivência do Tríduo Pascal, que é da quinta, sexta e sábado santo, e no domingo a grande festa do Domingo da Ressurreição. Então, meu irmão, minha irmã, o Evangelho fala desse diálogo de Jesus com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Ele era um rabino, um homem até importante, porque ele fazia parte do Sinédrio. Era alguém com uma certa influência, uma certa autoridade. Era um fariseu, e esse fariseu, esse rabino, ia ter com Jesus para conversar com ele, mas só que ele ia escondido. Ele não ia durante o dia, só ia à noite. Por quê? Porque ele não queria ser visto conversando com Jesus. Mas ele sabia que alguma coisa estava errada naquilo que os judeus estavam conduzindo a religião. O próprio Espírito Santo estava agindo na vida de Nicodemos. O próprio Espírito Santo estava colocando esses questionamentos no seu coração. E aqui é uma parte do diálogo de Jesus com Nicodemos. E aqui Jesus diz: olha, Nicodemos, assim como Moisés foi levantado, assim como Moisés, levantou uma serpente no deserto,
Quando? Quando o povo estava blasfemando contra Deus no deserto, chamando o maná de alimento miserável, reclamando que não tinha carne, que não tinha água, só reclamando, murmurando, aparecem serpentes venenosas e começa a morder, e muita gente foi morrendo. E aí, a hora que perceberam que eles pecaram contra Deus, correram, e aí eles pediram que Moisés intercedesse a favor deles. Aí Moisés, orientado por Deus, faz uma serpente, e todo aquele que era mordido pela serpente, olhava para aquela serpente de bronze e era curado. Jesus faz uma alusão, assim como Moisés construiu essa serpente, o povo olhava e era salvo, assim também quando o Filho do Homem, quando eu for levantado, eu vou atrair muita gente. Também eu vou ter que ser levantado. Eu vou ter que morrer na cruz. A cruz vai ser a mostra de que Deus amou o mundo, por isso deu seu Filho unigênito. Dizendo, ora Nicodemos, e também Jesus fala para nós, para cada um de nós, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Jesus veio como Salvador. Um dia ele vai voltar, com toda certeza, na sua segunda vinda. Mas aí ele não vai vir mais como Salvador, meu irmão, minha irmã. Na segunda vinda de Jesus, que nós rezamos todas as vezes que fazemos o creio, né? E ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Isso aí não está falando da primeira vinda de Jesus no creio, é a segunda vinda. Ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Vai vir como juiz, para julgar. Ele veio a primeira vez como Salvador e continua agindo para nos salvar. Continua agindo como Salvador. O seu sangue vertido na cruz continua sendo derramado sobre nós para a nossa salvação. Meu irmão, minha irmã, Deus continua. Por isso é tempo de conversão, é tempo de mudança, é tempo realmente de voltarmos para o Salvador, para o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. E mais uma vez eu repito, Deus não veio, Deus não enviou o seu Filho para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo seja salvo. Agora, para ser salvo é preciso o quê? Acreditar em Jesus. Se não acredita, automaticamente a pessoa está condenada. Porque se a salvação veio através de Jesus Cristo, e eu não acredito que Ele pode me salvar, ou eu não assumo essa salvação na minha vida, eu não assumo Deus como meu Senhor, como meu Salvador, Ele não pode fazer nada. Se eu não quero a salvação de Deus, então quem não acredita em Jesus, não acredita que Ele veio para salvar, está condenado. Porque Ele veio para salvar. Mas é preciso querer a salvação. Uma explicação bem simples, uma comparação. Por exemplo, um filho recebe do pai uma herança. Está lá no testamento que aquela herança, aquele valor, aquele bem, aquele imóvel, aquela quantidade de dinheiro que seja, pertence àquele filho. Ótimo. Agora, o filho pode dizer, não, eu não quero isso. O juiz não vai obrigar, não ser obrigado a aceitar. Não, eu não quero. Eu tenho essa herança, mas eu não quero. A mesma coisa é a salvação. Nós recebemos de Deus o direito da salvação. Jesus veio e morreu por todos. Mas somente essa salvação se efetiva na nossa vida quando nós realmente aceitamos a salvação de Jesus, esse sacrifício salvífico na cruz. Aí nós somos redimidos. Se a gente não aceita, a gente não quer, Deus nos criou livres. A liberdade que nós temos nos dá direito a dizer de forma livre e consciente, eu não quero a salvação. E aí Deus não pode fazer nada. Por isso que Jesus fala, olha, a luz veio ao mundo. Que luz? Eu sou a luz. Jesus deixou bem claro, eu sou aquele que ilumina.
ilumina o que? As trevas. Mas muitos preferem continuar nas trevas. Por quê? Para que não sejam denunciadas as suas obras. E é verdade. A coisa quando é feita no obscuro, né? Quando vem a luz, esclarece tudo. Nós somos da luz, a gente não tem que ter medo da luz. A gente não tem que ter medo de que as pessoas vejam as nossas atitudes, os nossos comportamentos. A gente não tem nada para esconder. Aliás, é bom que as pessoas vejam os nossos comportamentos, atitudes e percebam. São pessoas boas. O testemunho desses irmãos e irmãs são testemunhos que valem a pena. Coisa boa. É assim que acontece. A gente não tem que ter medo de nada, porque somos da luz. Agora, quem pratica o mal, como o próprio Jesus está dizendo, odeia a luz e não se aproxima da luz. Então a maldade está relacionada a essa dimensão da escuridão, das coisas erradas. E quem realmente vive nas trevas, vive fazendo mal e não quer se aproximar das coisas boas. Agora, quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Ações realizadas em Deus. Como eu disse, a gente não tem nada que esconder. Por isso a igreja sempre se escancara naquilo que fala, no seu testemunho. A gente precisa fazer isso. Nós precisamos ser esses exemplos para as outras pessoas. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa ser esse testemunho para as outras pessoas. Não temos medo. Mesmo que vão nos criticar, que vão falar as coisas, mas o importante é viver na luz, viver na verdade. E uma coisa, meu irmão, minha irmã, não adianta a gente se iludir. A verdade, ela sempre triunfa, sempre. Pode ter todo tipo de mentira, as trevas podem estar reinando, numa hora para outra, quanto menos a pessoa espera, a verdade aparece, a luz aparece. Jesus disse isso, e isso é sempre assim. Não só nas coisas do dia a dia, quanto mais a verdade do Evangelho. O mal pode parecer que está ganhando. As coisas erradas parecem que estão sobressaindo, mas não. A luz continua reinando. Deus continua fazendo a sua verdade acontecer no nosso meio. Muitas vezes a verdade está escancarada. Podemos fingir que a gente não está vendo a verdade, mas ela está aí. Ninguém consegue, meu irmão, minha irmã, obscurecer a verdade, que é Jesus Cristo. Ninguém consegue. Pode fingir. E aí, cada um depois vai se dar conta diante de Deus. Quando chegar o julgamento final, o julgamento particular, quando nós fecharmos esses olhos para a verdade terrena e abrir para a ação beatífica de Deus, vai vir o julgamento. E nesse julgamento, Deus vai colocar diante de nós o que é certo e o que é errado, o livro da vida vai ser aberto. E aí não vai ter jeito para fugir. Então, Jesus veio para salvar, para nos mostrar essa salvação, mas é preciso caminhar na luz. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como você está vivendo esse tempo. Talvez por motivos de costume, nós vamos vivendo pequenas trevas na nossa vida. Os pecados, os erros, a gente vai se acostumando com as pequenas trevas. E essas trevas vão se juntando, essas trevas vão chegando até nós. Então a gente precisa limpar com tudo isso, iluminar a nossa vida, o nosso interior com a luz de Cristo, para a gente poder celebrar depois a Páscoa do ser iluminados pela grande luz que é a força de Deus, a força do ressuscitado, e que essa luz vai cada vez mais extinguindo as trevas do nosso coração. Então que o Senhor te ajude, meu irmão, minha irmã, ajude a sua casa, a sua família a ser luz nesse tempo, e que as trevas sejam
extirpadas da sua caminhada. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.